E o VejaTV.com está aqui com a jornalista e escritora Márcia Peltier, que está em Nova York, ainda não lançando o livro. Ela está, na verdade, na estreia do filme da filha, que acabou de passar aqui no Festival de Nova York, que eu acabei de assistir e adorei. Mas a gente vai falar com Márcia sobre o trabalho dela, desse projeto que ela está lançando do novo filme, ou melhor, do novo livro, quem sabe se transforma em filme, hein? Pois é. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Márcia, fala pra gente sobre esse projeto, sobre esse livro. Olha, Ives, eu comecei a escrever esse livro assim de uma maneira que eu não estava pensando até que eu estava escrevendo, porque havia 9 anos que eu não lançava nenhum livro. Enfim, eu comecei a procurar no meu computador, depois de alguns eventos da minha vida, o que eu estava fazendo com meus escritos e comecei a recuperar algumas coisas. E foi um momento muito importante para mim, eu ia ser avó. Então eu comecei a relembrar certos fatos da minha vida pessoal e profissional e comecei realmente a escrever sobre isso. Então tem várias passagens, né? Quando eu cobria, por exemplo, eu estava em Sydney cobrindo a Olimpíada, coisas em Atlanta também, mas muitas reflexões pessoais que a gente tem que entender que a vida tem um lado, como eu coloco aqui, visível e o invisível. Ô Márcia, você como correspondente, como jornalista, como que migra uma correspondente, uma jornalista para a literatura, para escrever? Não é o seu primeiro livro, né? Você já tem essa experiência, mas como que migra? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse universo. Olha, eu comecei na televisão escrevendo, na verdade, quando eu lancei meu primeiro livro de poemas. E eu acho que a literatura está sempre presente quando você está em contato com a notícia. Porque, de alguma forma, você está traduzindo a realidade. Ao traduzir a realidade, você coloca naquela realidade um pouco de você, mesmo que você seja objetivamente jornalista. Nesse meu livro, inclusive, Todas as Coisas Visíveis e Invisíveis, tem sempre minha mente jornalista sempre me questiona sobre alguns fatos que aconteceram. Então eu acho que a jornalista, a escritora, nós somos sempre pessoas atentas à própria vida. E isso está intrinsecamente ligado a essa capacidade de tentar transformar a realidade em palavras. Falando em palavra, a editora Casa da Palavra, essa editora fortíssima no mercado brasileiro, e não é fácil hoje publicar livros no Brasil, né? Olha, não é fácil porque eu acho que tem muita gente querendo publicar. As editoras estão realmente produzindo muito. Hoje o mercado editorial do Brasil está muito competitivo, até para você entrar dentro das próprias livrarias, das redes de livrarias e ter o seu livro bem exposto. É um trabalho muito grande que as editoras têm que fazer. Então eu acho que, se por um lado é difícil você ser publicado e o Brasil é um país aqui que não lê tanto quanto deveria, por outro lado é um mercado que está se firmando cada vez mais e cada vez mais tem bons autores que despontam. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Márcia, a sensação que eu tenho quando a gente compara a escrita, a pessoa que escreve, ao jornalista, eu sempre lembro do nosso grande escritor Machado de Assis. Fala para mim um pouco desse universo. Está muito próximo essa comunicação direta com o público? Eu acho que toda vez que a gente começa a escrever, a gente tem que ter um respeito muito grande com as palavras, tem que ter muita humildade, porque elas vêm até você. Eu respeito muito essa maneira como as palavras se colocam na minha vida. Então eu acho que você escrever é mais do que você apenas relatar a realidade ou mesmo o seu estado de espírito, as suas reflexões. As palavras, elas têm uma força própria, elas caminham, elas têm vida. Eu digo no meu livro que elas podem ser até beligerantes. As palavras são a realidade que se constrói de uma forma muitas vezes aleatória e outras vezes tão objetiva que nos deixa assim humildes e serenos em busca de todas elas. Humildade com as palavras. Márcia, eu fico muito honrado de entrevistar você aqui para o VejaTV.com, de a gente falar do seu novo livro, né? São 9 livros já publicados, é isso? São 9 livros publicados, 3 de poesia, 4 infantos juvenis e 1 de conto. Como eu comecei essa entrevista dando quase uma gafa aqui falando do filme, quem sabe, né, te desejo vida longa ao livro e quem sabe um dia pode virar um filme, até dirigido pela sua própria filha, né? É muito legal a gente ver adaptações de literatura no cinema e a gente está num festival de cinema. Parabéns, né? Eu sei que escrever livros no Brasil não é fácil, aliás, no mundo inteiro, né, e publicar, mas quem tem talento, vocação,
o seu caminho já está traçado e já tem o seu lugar ao sol. Parabéns, Márcia. Muito obrigada aqui pela oportunidade de estar falando com vocês aqui no seu canal, com todo o seu público. E quero dizer que o filme da minha filha, já que vocês estão vendo aqui o Festival de Cinema, chama-se Graça. O filme é da Ana Clara Pelletier e me enche de orgulho estar aqui podendo vê-la numa tela grande em Nova York. Obrigada. Obrigado você.